Eu estou fazendo esse vídeo no âmbito da Escola Bíblica Dominical, com base na lição de número 11, esta que se encontra em minhas mãos, cujo tema é Renove o seu sim para Deus. Página 61 da revista Compromisso, que pertence à Convicção Editora, que por sua vez é da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira foi criada para auxiliar as igrejas batistas, de modo que todo aparato associacional denominacional deve servir às igrejas e não o contrário. Dito isto, a gente pode trabalhar um pouco sobre o tema Renove o seu sim para Deus, de acordo com o que vai ser colocado pelo autor da lição, e eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo para que você possa se situar. Eu não estou projetando de uma forma proposital o texto da lição, porque eu parto do princípio que nós vamos estudar a Bíblia Sagrada. A revista, por exemplo, é apenas um auxílio, mas não é o único auxílio. E mais importante do que ter esta revista para nos ajudar é ter realmente o texto bíblico para analisar. Feito essas considerações, diz assim na página 61: o que compromisso significa para você? Por que você acha que compromisso é essencial na vida cristã? O autor está se dirigindo a nós como cristãos no presente século. E ele vai responder: uma relação mais profunda com as Escrituras Sagradas gera compromisso com Deus. É impossível, digo eu, não o autor da lição, é impossível ter um relacionamento profundo com o Senhor se não tiver uma profundidade escriturística. Porque quando a gente lida com o Deus da palavra, automaticamente vamos lidar com a palavra de Deus. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Ou você, através da sua palavra, como instrução espiritual e nos dando direção, tem um relacionamento com o eterno, numa referência a Deus, ou a gente vai ficar vagando, tateando as coisas como se estivéssemos com os olhos vendados. Mas acontece que nós temos a Torá, uma referência à lei de Deus, esta manifestação bondosa da parte do Senhor para nos orientar e nos dar segurança. O texto prossegue dizendo: vemos agora que esse foi o pacto firmado. Ora, está fazendo alusão ao primeiro pacto, a antiga aliança. E é bom que se diga, já que somos cristãos, que nós não estamos debaixo da antiga aliança, mas sim da nova aliança que foi estabelecida por Cristo Jesus com o derramamento do seu sangue precioso na cruz do Calvário. Os primeiros a selar essa aliança, uma referência antiga dentro desse contexto de Neemias, com o Senhor foram os líderes do povo, a começar pelo próprio Neemias, que era governador de Jerusalém. Nós sabemos perfeitamente, vamos nos reportar aqui ao capítulo 10, versículo de número 1, que nos vai dizer o seguinte: os que selaram foram Neemias, o governador, menciona ele primeiro, seguido, ó, filho de Acalias, Zedequias e uma lista interminável, vou dizer assim, de líderes. Mas você precisa se situar contextualmente. Os que selaram o quê? Nós temos aqui na revista a explicação, selaram um pacto, aliança. E se você voltar um pouquinho para o contexto imediato, diz assim, capítulo 9, versículo 38. Contudo, por causa de tudo isso, firmamos um pacto. Está aqui, está se referindo a isto, ao pacto, à aliança. E o que e o que escrevemos? E selam-no os nossos príncipes, os nossos levitas
e os nossos sacerdotes. Selam-no os nossos filhos, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. É o que nos diz a palavra de Deus. E na revista, repórter, uma vez mais, vai continuar dizendo. Em seguida, todas as classes se comprometeram. Nós vamos observar que foram os levitas, o autor menciona os cantores, os porteiros e os servidores do templo, conforme o capítulo 10, versículo 28. A gente está no capítulo de número 9, vamos reportar para o 10, 28. E o resto do povo, os sacerdotes, os porteiros, os cantores, os netinins e todos os que se tinham separado dos povos de outras terras para seguir a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Envolveu todas as classes. Inclusive, eu já disse em uma das lições que netinins, ou de repente está na sua versão netineus, se refere aquelas pessoas cujos povos eram conquistados por Israel e tornavam-se escravos. Eram escravos da guerra. As pessoas eram escravizadas porque a sua tribo, a sua nação perdeu a guerra e não apenas eles, mas os seus descendentes, eles continuavam nessa condição de escravidão. E estes netinis ou netineus, eles trabalhavam justamente no templo. Havia os levitas, com suas respectivas funções, eram funcionários do templo, mas esses aqui faziam os serviços mais, digamos, mais pesados. Eles trabalhavam dentro do templo por conta de uma classe social mais baixa, se é que eu posso dizer que era uma classe social, porque a condição deles era literalmente de escravos. E a gente entende isto à luz, do contexto histórico. A virtude do compromisso se revela de maneira poderosa em Neemias capítulo 10 e 11, especialmente dentro do tema. E qual é o tema? Renove o seu sim para Deus. Renove o seu sim para Deus. Neste contexto, o povo de Israel reconhece que a obediência à palavra de Deus é essencial para experimentar suas bênçãos. Não apenas para experimentar, vivenciar, mas a própria palavra de Deus, através da lei do Senhor, já é uma manifestação bondosa, graciosa para com seu povo. E esse compromisso não surge de um mero impulso emocional, mas de um profundo entendimento de que a vida verdadeira e abundante vem da submissão à vontade do Senhor. Não apenas em relação ao povo de Israel, mas também à Igreja de Cristo. Algumas vezes pensamos que, para sermos, entre aspas, livres, precisamos fazer tão somente aquilo que nós achamos ser o melhor, aquilo que nós entendemos ser o correto, o justo, a melhor coisa a fazer, e achamos que agindo desta maneira, segundo o nosso eu, a nossa vontade, segundo os nossos caprichos, que nós vamos estar sendo livres, nós vamos estar realmente tendo um significado pleno de existência. Mas nós descobrimos que a verdadeira liberdade como cristãos está no fato de nós sermos não apenas filhos de Deus através de Cristo Jesus, de uma forma graciosa, mas ao mesmo tempo adotiva, porque nós somos filhos adotivos pela fé em Cristo, mas principalmente pelo fato de sermos literalmente escravos de Jesus. Quando nós nos tornamos escravos de Jesus, porque esta é a ideia de servo, no grego é doulos, que significa literalmente escravo. Quando alguém não tem mais vontade, a gente não pertence mais a si mesmo. Quando a gente não faz a nossa própria vontade, nosso desejo, não segue as nossas ideias, nos planos que foram estabelecidos não são os nossos, aí sim a gente entende que estamos existencialmente completos, porque Cristo realmente
nos satisfaz. Nos satisfaz através de uma vida em relação de obediência. A obediência faz com que essa submissão venha preencher toda nossa alma, a ponto de entender que a vontade de Deus precisa ser feita, a começar através de mim, através do irmão. Vamos para o primeiro tópico, porque ele vai mencionar aqui o capítulo 10, versículo 29 até o 32. Vamos deixar projetado o versículo 29. Você poderá fazer a leitura até o versículo 32, porque nessa primeira parte fala sobre a necessidade de um novo pacto. Como assim de um novo pacto? Vamos ver dentro do contexto. A submissão e a obediência à Torá é o cerne do compromisso assumido pelo seu povo, de acordo com o versículo de número 29. Neemias e os demais judeus decidiram que, vamos por parte, quem quebrasse esse compromisso fosse amaldiçoado, fosse tornado anátema. É uma expressão para a pessoa ser amaldiçoada. A gente precisa entender dentro do texto e contexto. As bênçãos de Deus são atreladas a uma vida de obediência. Consequentemente, a maldição é decorrente da desobediência. 2, firmariam o compromisso que a lei de Deus seria seu manual de regra de fé e prática, e que viveriam por ela. A lei de Deus não estava ali de enfeite, não era uma espécie de self-service que a gente vai escolhendo o que é bom para nós, ou que nós entendemos que seja bom, e vai selecionando alguns itens. Ao contrário, a gente tem que conceber que a lei de Deus e toda ela deve dirigir a minha mente, guiar o meu coração, firmar os meus passos nesse caminho correto, justo, piedoso, de equidade, de retidão. E firmaria o compromisso de que Deus, com a sua lei, faria com que fosse realmente esse manual para a conduta da vida do povo, e a decisão incluía o seu cumprimento integral da lei do Senhor. Não tinha como fracionar. Bom, essa parte da lei me agradou. Esta outra realmente não foi digerível, não consegui digerir. Eu não tive nenhuma simpatia por ela. Logo, eu tenho que deixá-la de lado. Pelo contrário, toda a lei. Aí o autor da revista vai dizer: precisamos aprender esta grande lição. Não existe mais ou menos fiel. Fidelidade não é uma roupa que se põe e se tira, mas um estilo de vida de dentro para fora. No hebraico, e todas as vezes que aparece a palavra, às vezes, fé, na Bíblia, uma referência ao Antigo Testamento, na verdade, a palavra, de forma literal, significa fidelidade. Fé é uma palavra um tanto abstrata, porque a pessoa diz, por exemplo, eu tenho fé em Deus, mas ele não arreda os pés para ir na casa do Senhor. Outra pessoa vai alegar, eu tenho fé em Deus, uma fé grande em Deus, mas não sente um impulso, não é motivada para as páginas das Escrituras. Ah, eu tenho fé em Deus, mas as suas mãos não movem até o bolso para entregar o dízimo, quando não a oferta na casa do Senhor, para que haja a manutenção da obra dele. Ah, eu tenho fé, mas a pessoa usa apenas aquela fé como um mero discurso, algo vazio, desprovido de ações concretas. Então perceba que fé, embora encontre essa palavra no Novo Testamento, mas no texto do Antigo Testamento, a palavra que foi traduzida por algumas vezes como fé, na verdade é fidelidade. Porque quando a pessoa, por exemplo, é fiel ao seu cônjuge que vê, ele está demonstrando que
aquele homem pode ser levado a sério, porque ele é fiel, logo essa fidelidade é observada, é verificada. E se ele é fiel àquele cônjuge que vê, ele certamente será fiel e terá fidelidade em relação a Deus que não vê. Se você diz ter fé e alega servir a Deus, mas não serve aos seus irmãos, você está se tornando uma pessoa mentirosa. Porque, repito, no Antigo Testamento, todas as vezes, sem exceção, a ideia não é de fé, e sim de fidelidade. Se você mantém um compromisso, aquela fidelidade com o Senhor, na questão dos cultos, do serviço, da adoração e de tal, você está demonstrando ser um homem que a gente chama de fé, mas por conta dessa fidelidade, dessa constância, e não pelo fato de falar que você tem fé a despeito das ações ou ausência de tais ações. A fidelidade não é uma roupa que se põe e se tira, mas um estilo de vida de dentro para fora. O outro aspecto aqui, não se misturariam com os povos vizinhos, isto e além da pureza racial, mas de pureza espiritual e de propósito divino. A mistura de povos os levaria ao afrouxamento das relações com Deus e não era preconceito racial, mas a fidelidade ao propósito divino. Eles se apartaram daqueles povos e se uniram à palavra de Deus. O povo teve que tomar uma decisão: não casar mais com povos, ou seja, com pessoas de povos estrangeiros, porque acaba trazendo vários elementos culturais, religiosos, que comprometem a identidade do povo. D. Não realizariam comércio no sábado em dias sagrados, de acordo com o versículo de número 31. Dentro do nosso cristianismo, nós verificamos que durante um bom tempo, domingo era literalmente o dia do Senhor. Até mesmo a sociedade, o comércio, principalmente, quase não abria neste dia. Mas acontece que, com o passar do tempo, vai havendo mudanças, transformações de pensamento, de conduta, e soa-me como se o povo teve uma certa amnésia. Parece que domingo não é mais o dia do Senhor. Domingo é o dia que, via de regra, muita gente está em casa, é verdade, de folga, mas ele faz daquele dia que seria, em tese do Senhor, o dia do seu futebol. Em vez de ir para a igreja, ele vai e leva o seu filho, a sua filha, quando não, toda a sua família, para assistir futebol lá no estádio. Ele escolhe justamente aquele dia que é do Senhor, ou deveria ser dedicado ao Senhor, quem quer a parte da manhã ou à noite. Não estou falando que vai ser obrigado a ir duas vezes, porque nas nossas igrejas há um costume de manhã e de noite, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas começam a, a preencher o dia de domingo com muitas outras coisas. Ir ao shopping, cinema, teatro, isso, aquilo, outro. Não que estas coisas sejam ruins, ainda mais em família. Mas quem sabe, se você só tem um domingo, por que você não vai domingo, de repente, na parte da manhã, na igreja, e à tarde, você passeia com a sua família? Por que você não vai, então, na parte da manhã com a sua família e à noite você vai ao templo, à igreja, local? Mas poderia conciliar de acordo com a sua realidade, mas não afastar das atividades que são feitas principalmente neste dia, que é o dia do Senhor. Naturalmente que eu não estou aqui como cristão dizendo que a gente tem que guardar o domingo sendo uma condição para ser salvo. Não é isto, meus irmãos. Todos os dias são santos. Agora, para nós cristãos, nós precisamos conciliar.
ter um ponto de equilíbrio aqui e acolá. Haja no meio de vós moderação, ou seja, equilíbrio. O último item do primeiro tópico fala que levantariam um sustento adequado do culto, fazendo regularmente as suas contribuições. Na igreja local, é bom que numa igreja congregacional, com este governo, portanto, haja a prestação de contas, haja uma transparência, que os recursos recebidos através de dízimos e ofertas sejam bem empregados. Certa vez, tomei conhecimento de um recurso que foi levantado para a obra missionária, mas que o pastor, como presidente, pegou todo aquele montante e, ao invés de enviar para a junta missionária, empregou na obra da igreja local. Tira a credibilidade, causa uma frustração, além de embaraço, um mal-estar terrível, é o desvio de finalidade. Não deve ser feito em nosso meio, mas que haja realmente uma seriedade, não apenas no recebimento, mas na forma como se lida com o dinheiro que é do Senhor. Dinheiro que veio até nós e nós, como um ato de fé e de graça, devolvemos ao Senhor para serem bem empregados na obra dele, não segundo o nosso querer ou o nosso ditame. O segundo tópico fala sobre o povo se conscientizou de ser constante. A palavra aqui chave seria constância. Note que o autor, na página 62, começa dizendo: o serviço do culto necessitaria de recursos constantes, conforme o versículo de número 33. São os recursos que estão sendo ditos aqui. A conscientização dessa necessidade constante exige responsabilizar-se de forma ininterrupta, sem interromper, pois o culto não pode sofrer interrupções. Não é só o culto, os serviços do culto, as atividades do templo naquele período e do templo como uma referência à igreja cristã nos dias atuais. Precisamos entender que Deus fará o que tem de fazer por meio de nós ou apesar de nós. Seus planos e propósitos não podem ser frustrados. Tem uma citação aqui de Jó, capítulo 42, versículo 2. Ele menciona as ofertas pacíficas, que eram cereais, e holocaustos, uma referência a animais que eram postos sobre o altar pelo menos 2 vezes ao dia, de acordo com o versículo de número 34 que está sendo destacado. O fogo deveria estar sempre aceso, por isso a necessidade de um suprimento regular de madeira e assim lançar o sorte para que as famílias paternas de Israel fossem ordenadas uma vez por ano a trazer a lenha para alimentar o altar. E de acordo com o versículo 35, este aqui, a oferta deveria ser as primícias da terra, ou seja, os primeiros e melhores frutos deveriam ser entregues ao Senhor. Imagine só alguém que entrega a sua vida desde a tenra idade a Deus. Mesmo sendo criança, concebendo que é um pecador, já na idade da razão, decide estar ao lado de Deus, acatando o senhorio de Cristo desde cedo e passa a vida inteira servindo ao Senhor, adorando, etc. e tal. Que coisa boa, que coisa significativa. Eu sei que algumas pessoas aceitam Jesus na juventude, até mesmo antes disso na adolescência, na fase adulta, na velhice, e dedica alguns anos, no caso da velhice, alguns anos ainda a serviço do Senhor. Eu sei disso. Oferece a sua contribuição, realiza-se na obra de Deus, mas existem pessoas que, de uma forma consciente, falam: não, eu não vou ass- assumir nenhum compromisso com Deus, porque eu sou muito novo,
eu sou um adolescente, quando não um jovem ou ainda um adulto, eu vou viver a vida e quando chega lá no final dela, eu vou lá e entrego a minha vida a Deus. Quer entregar, entre aspas, não o melhor, a sua vida com vigor, cheia de energia, mas o resto de suas vidas ou de seus anos que ele pressupõe ter, porque nós não sabemos se estaremos vivos ainda nesta data ou no dia de amanhã. Mas a gente precisa pensar com seriedade que, a despeito de aceitarmos Jesus, quer na eternidade, quer agora na velhice, a gente faça com que a nossa vida tenha uma real significação, louvando a Deus pelo que Ele fez, faz e fará, adorando pelo que Ele é e, sobretudo, rendendo graças através de obras, mas obras que glorifiquem a Deus. Boas obras que venham realmente serem vistas de modo que as pessoas sejam atraídas para Cristo Jesus, porque sabe perfeitamente que aquelas boas obras não poderiam ser feitas pelos nossos méritos, senão pelos méritos de Cristo em nós e através de nós. Versículo 36: não obstante, o vegetal, mas também animal, e até os filhos deveriam ser consagrados ao Senhor Deus. A expressão vai ocorrer no versículo de número 36, que eu projeto aqui. E trazer os primogênitos dos nossos filhos e os dos nossos gados, como está escrito na lei, aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. Quando fala primogênito aqui, está se referindo aos filhos. A gente precisa se reportar um pouquinho ao Antigo Testamento. Não apenas os filhos, está aqui no meio dos gados. Vez ou outra, você vai encontrar mulheres, crianças, no meio de objetos, de gado, ou seja, de animais, etc. e tal. Acontece que aquele sistema era o chamado patriarcal. É bem diferente da família tradicional e até mesmo uma família que já deixou de ser tradicional em muitos aspectos dentro da sociedade e que, de uma forma, tem adentrado as igrejas locais. Mas a gente precisa se situar contextualmente. Mas a grande lição que o autor vai mencionar é que todas as ofertas e os dízimos deveriam ser dedicados e consagrados ao Senhor Deus no templo. E ele faz uma aplicação aqui. Muitos acham que a sua oferta e seu dízimo pode ser revertidos em cestas básicas ou qualquer outra beneficência, e ainda sustentar ministérios fora de sua igreja. Isso é um erro, pois não devemos fazer caridade ou sustentar ministério com dinheiro que não é nosso, mas do Senhor. A oferta e o dízimo devem ser investidos onde Deus nos plantou, ou seja, na sua igreja. O profeta Ageu exortava o povo a se dedicar à reconstrução do culto em sua época. O compromisso feito diante do seu Deus passava obrigatoriamente pelo sustento do culto no templo em Jerusalém. Os ministros do culto, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, inclusive aqueles escravos, os netineus ou netinins, e toda a infraestrutura, lenha, azeite, pães, bolos, incenso, cereais, animais, necessitavam da liberalidade financeira para que a celebração acontecesse. Vamos voltar aqui ao que o autor tocou e eu bato na mesma tecla. Você, meu irmão, minha irmã, entende que a sua vida pertence ao Senhor e tudo que você tem em suas mãos, tudo que você é e tem, pertence ao Senhor. Você não é propriedade sua, mas de Deus. Tendo esse conceito em mente e coração, você entende que todas as coisas que chegam às tuas mãos é proveniente do Senhor. Logo, você devolve 10% ao Senhor, mas aqueles 90% ainda continua sendo do Senhor, porque é proveniente dele, para que você, como bom mordomo de Cristo, venha administrar. Você não tem o direito de pegar aquele montante e não devolver o dízimo ou não entregar e ainda não ter essa liberalidade, porque a oferta é algo que vem do coração, segundo Deus propôs.
Você precisa estar atento à orientação de Deus, a essa tratativa de Deus em relação à sua vida para a oferta e ao fazer de modo alegre, mas você não tem o direito de pegar os 100% tudo que vem em suas mãos, não entregar o dízimo, e por sua vez as ofertas, e achar que você tem como administrar todo aquele 100%. Bom, tem um ministério daquele, daquele líder na televisão que eu vou contribuir. Então, em vez de entregar o dízimo, eu vou lá, pego um montante e dou para o ministério dele ajudar. Não, está fazendo de uma forma equivocada. Porque o correto é devolver realmente 10% na casa do Senhor, na igreja local, para que seja bem administrado, inclusive. Agora, tendo aqueles 90%, devolveu o dízimo, tendo se fez oferta ou não, isso é de acordo com o seu coração e segundo o que Deus propôs também no seu coração. É você e Deus. Mas considerando que você fez, você ofertou, você já entregou o dízimo, você é responsável por aquele 90% que fica em suas mãos. Você precisa ter um orçamento familiar, cuidar da sua família, empregar da melhor maneira aquele 90% que ficou em suas mãos, mas como um bom mordomo, um bom administrador, não de uma maneira leviana e irresponsável, porque tudo, mas tudo mesmo, continua sendo do Senhor. Eu vou precisar interromper este vídeo e dar continuidade no próximo, porque a bateria do notebook está finalizando. Uma questão de tempo. Eu preciso concluir para que não perca o que foi feito até aqui. E, além disto, eu tenho um outro compromisso, de modo que eu preciso realmente me retirar e logo depois fazer um vídeo ainda neste dia, mas não nesse exato momento. Por isso, eu peço a sua compreensão. Nesse meio tempo, você pode pegar a sua revista, caso tenha impressa, isto é, em mãos, fazer a leitura de texto que porventura você ainda não fez. Leia o capítulo 10, capítulo 11, faça seus apontamentos, faça suas anotações. De repente, alguma dúvida ou pergunta, pode deixar nos comentários para que, em tempo hábil, eu possa dar a devida atenção e lhe responder. Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Cantinho Teológico, através da Escola Bíblica Online, e nós vamos continuar no outro vídeo. Eu posso deixar tanto no comentário fixado, quanto na descrição desse vídeo, quando estiver pronta a continuação, que seria o vídeo 2, tá bom? Deus abençoe grandemente e que você possa continuar lendo cada vez mais e mais a palavra de Deus e assimilando, colocando em prática.